de poder estar trazendo a palavra do Senhor. E é uma responsabilidade. Quando o pastor liga para a gente já fica, agora eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para poder me dedicar àquilo que Deus precisa falar comigo e com a igreja. Quando eu falo com a igreja, eu estou me incluindo também, então com nós. E tem coisa boa aí, viu, vindo aí. Amém? Obrigado, pessoal do louvor. Depois eu chamo vocês. Amém? Aleluia. Vou tirar o cabo. Sabe, irmão, eu me alegro de poder ter a mente de Cristo. Eu me alegro quando eu olho para os meus filhos, olho para minha esposa, eu me alegro porque nós temos a mente de Cristo e nós conseguimos discernir as coisas espirituais. E eu me alegro de estar reunido aqui como igreja, de olhar para cada um de vocês e saber que vocês são capazes de discernir as coisas espirituais. Sabe? E por que nós conseguimos discernir as coisas espirituais? Você sabe dizer? Pense, fique aí para você. Mas é simples, é porque eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você só consegue discernir as coisas espirituais porque você tem um Espírito Santo que move, que geme com gemidos inexprimíveis, que nos ensina a orar porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele é tão maravilhoso que nos ensina a orar da maneira correta. E quando você não tem mais o que dizer, você só pode glorificar, agradecer a Ele, porque vai funcionar a tua oração, o teu agradecimento, a tua comunhão, vai chamar a atenção de Deus. Sabe? A questão é que nós não podemos nos limitar ao poder de Deus que habita em nossas vidas. Porém, precisamos permitir que esse Espírito que habita em nós, esse Espírito de Deus que habita dentro de nós, controle as nossas emoções. Porque nós temos que ser guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser guiados pela glória de Deus, nós temos que ser guiados, irmão, sabe, conduzido pelo próprio Deus. E vou te dizer uma coisa, existem os ministérios e ministérios. Existe ministério de profeta, mas eu e você não precisa ser conduzido por Deus pelo profeta, não desvalorizando o profeta, porque há uma importância do profeta, porque o profeta é boca de Deus, amém? Só que a palavra do Senhor, ela nos mostra e nos ensina todo o caminho que nós devemos andar, todo o caminho que nós devemos seguir. Sabe, houve-se um tempo em que eu não tinha um entendimento que eu sempre, quando estava aflito, eu tinha que ligar para uma irmã para orar por mim. Porque eu achava que a irmã orando por mim ia resolver meu problema, Renato. Mas, na verdade, quem resolve o meu problema é Deus. E Deus, Ele quer que eu confie nele plenamente, ao ponto de eu me humilhar, me entregar, sacrificar o meu sono, sacrificar o meu momento de lazer, entendeu? Já chegar à presença dEle, falar com Ele e parar também para ouvir Ele. Porque muitas vezes a gente quer fala, ora, e às vezes nós não paramos para escutar. Na verdade, o Senhor falando. E às vezes é necessário nós pararmos para escutar o Senhor falar conosco. Sabe, no dia em que nós aceitamos a Jesus, irmãos, como o nosso Senhor, o dono de nossa vida, como o nosso Salvador, a gente estava dizendo uma coisa de grande valor. O dia que eu e você falamos, eu me aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu aceito a Ti, Senhor, como meu dono, como meu Senhor. Você, irmão, e eu, nós dizemos, eu me rendo a Ti, Senhor, e a partir de hoje, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, as minhas vontades, ou seja, o meu livre-arbítrio. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero Te imitar, Senhor. Eu quero, Pai, fazer a Tua vontade. E livre-arbítrio, irmão, significa independência.
livre-arbítrio, independência. Se você tem um livre-arbítrio, você é independente, você faz o que você quiser. Mas quando eu aceitei Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos colocamos numa posição de dependentes. Então, o projeto de Deus é que nós sejamos sempre dependentes dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E a gente tem que o quê? Opa, aquieta a minha alma. Faz o meu coração ouvir tua voz. Oh, aquieta minha alma. Davi falava isso, né? Aquieta minha alma. Aquieta. Ele estava falando com ele mesmo, irmão. Com o entendimento dele, com o coração dele, com as vontades dele. Aquieta. Aquieta. É necessário, às vezes, nós estamos orando. Você aquieta. Aquieta. Aquieta-te. Olhe no espelho e ordene, fala seu nome. Enio, aquieta-te. Às vezes nós temos que ter uma ousadia, irmãos. Tem vezes que eu brigo comigo mesmo. Opa, seja moderado. Seja moderado. Tenha domínio próprio. Procure-se andar no fruto do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus nos chamou para vivermos um novo estilo de vida. Sem preocupações, sem ansiedades, sem medos, sem dúvida, certeza. Eu olho para você, irmão, e Deus fala, tenha certeza daquilo que eu coloquei no teu coração. O Senhor fala aqui agora comigo, tenha certeza. Então, agarre aquilo que eu já falei com você. Falo pelo Espírito, saindo um pouco da palavra. Mas, ou seja, por isso, irmão, há uma importância de nós estarmos aqui hoje congregando. Então, ou seja, Deus tem um estilo de vida para mim, mas há uma importância de eu sair da minha casa na quinta-feira, vir para os cultos, de eu sair no domingo e vir para os cultos, na terça-feira e vir para a oração. Há uma importância de congregar, porque o congregar me edifica, te edifica, o congregar te fortalece, o congregar te corrige, o congregar te anima, o congregar te faz amadurecer, te faz crescer no corpo de Cristo. Quando eu e você começamos a congregar, a ter esse entendimento, eu preciso andar em comunhão uns com os outros, porque é assim que diz a palavra. Eu tenho que andar em comunhão com o meu pastor, eu tenho que andar em comunhão com a liderança, eu tenho que andar em comunhão com meus irmãos, eu tenho que sair, sabe, meu irmão, hoje é porque eu esqueci, porque antes de eu louvar, eu ia falar para todo mundo, pegar todo mundo e cumprimentar. Me veio isso ao meu espírito, mas antes de você ir embora, não sai correndo por aquela porta não. Converse com alguém, aperta a mão, se cumprimente, porque muitas vezes a gente fica doido para conhecer, principalmente aqueles que são visitantes, aqueles que estão vindo na igreja no início, eu fico doido para saltar tudo e sair correndo para perguntar o nome, porque é o meu dever de saber aquilo que a pessoa precisa da parte de Deus. Eu sou um instrumento de Deus, então eu preciso saber o que a pessoa precisa ouvir da parte de Deus, não da minha. Não que eu não seja menos importante, mas é porque o maior aqui nesse lugar é Ele. O maior que está aqui é a presença dEle, amém? E nós temos esse entendimento, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu me alegro de estar aqui. Porque o Senhor, Ele falou, ei, tudo que você fizer, filho, faça para homens, mas como se fosse para mim. Faça, está me entendendo? Eu faço ali, mas tudo. Faço aquilo que os homens me pedem, mas como se fosse para Deus. Enio, hoje eu não quero que você toque, você vai sentar, dá um tempo, amém. Por quê, irmão? Deus, Ele sonda, esquadrinha o nosso coração. Aleluia. E às vezes tem coisas que Deus, Ele vem nos confrontar para saber, não é verdade? Aquilo que está no coração, para saber se eu tenho um coração de servo. Para saber se eu tenho um coração de filho. Sabe, todas as vezes quando eu erro, porque todo mundo erra, e todo mundo sabe quando errou, não é verdade? Mas é bom nós refletirmos, fazer reflexões daquilo que nós erramos. Isso é importante. Deus não vai te condenar, não. Mas é uma importância de nós refletirmos
aquilo que nós erramos, por quê? Para nós não errarmos mais. Não só isso, é para nós não entristecer o coração de Deus e não entristecer o Espírito Santo de Deus, considerar aquele que está dentro de nós, considerar aquele que está aqui, queimando, ardendo aí dentro de você, querendo que eu e você, entendeu? Avance mais, cresça mais, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo o que Ele quer é que você tenha uma vida de sucesso, de alegria, de vitória. É isso que Ele quer. Servir a Deus não é difícil não, irmão. É porque existem condições. Não é difícil. Não é difícil servir a Deus. Difícil é estar no mundo. Difícil é ser escravo do diabo. Difícil é ser escravo, irmão, do pecado. Porque Deus, Ele me guarda, Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege, Ele cuida de mim, mas o pecado não, Ele te aprisiona, Ele te escraviza, aleluia, Ele te põe cabisbaixo, te destrói, aleluia, mas Deus não, Ele te dá vida com abundância, aleluia. Sabe, irmãos, quando nós reunimos aqui como igreja, para adorar, louvar, entoar louvores ao Senhor, é maravilhoso, mas isso tudo faz parte do projeto de Deus. Nós tem uma vida de adoração. Agora existe uma diferença. Deus ser abençoado e ser frutífero. Você sabia que você já é abençoado? Nós já somos abençoados. Antes que o Senhor formou os céus e a terra, Deus já tinha nos abençoado, porque Ele tinha um projeto comigo, com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, sabe? Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, você e eu, nós nascemos de novo. Aí é onde é que vou te mostrar o porquê que nós somos abençoados. Porque todos aqueles, irmão, que nasceram de novo, foram transportados do império das trevas para o reino da luz. Então, isso é bênção de Deus. Deus tirou das trevas, Deus te arrancou do pecado. Isso é bênção de Deus. O resto, irmão, é consequência. Carro, porta aberta, emprego, é consequência de obediência. É consequência, sabia? Consequência, porque tudo isso também já está pronto e preparado para mim e para você, todas as coisas boas, mas às vezes a gente não alcança, porque a gente não está enxergando, não está entendendo o tempo e o modo de Deus. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você, mas ei, aquieta-te, espera no Senhor, confia nele, e o mais, aleluia, Ele fará. O mais Ele fará, o mais Ele fará, aleluia. É muito importante, irmão, que todo cristão tenha consciência de que não pertencemos a este mundo. Eu e você não pertencem mais a esse mundo. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá, não. Não dá para ficar dividido, não. Entendeu? Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo. Uma hora eu estou orando, uma hora eu estou curtindo uma adoração e depois eu estou ali curtindo um peso, um rap e estou lá sacudindo o meu corpo. Está entendendo? É importante que nós temos ter essa consciência de que não pertencemos a este mundo. Ou seja, só que precisamos todo dia o quê? Renovar a mente com a palavra de Deus. Sabe, quando eu renovo a mente, eu estou agradando a Deus, fazendo exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. Orar, sem cessar, sede transformado pela renovação da mente, meditando na palavra de dia e de noite. E isso agrada ao Senhor. E às vezes a gente fala que não tem tempo. Temos tempo, é porque a gente gasta o tempo em outras coisas. Nós temos tempo. É porque, o que é que eu estou priorizando? Vou falar a verdade, se eu e você priorizarmos mais Deus, mais coisas vão acontecer. Mais milagres vão acontecer. Sabe? Agora, só assim, meditando na palavra, renovando a mente, é que nós seremos frutíferos. Pegou? Somos abençoados. Mas para ser frutíferos, temos que estar alimentando da palavra. Sabe? E o que significa a palavra renovar na Bíblia? A palavra renovar é transformando-se em algo. É ser diferente,
é ser algo melhor. Deus, eu nasci e você nasceu de novo para ser algo melhor. Você não precisa, a palavra de Deus lá em Salmo fala que a gente não precisa ter inveja do ímpio. Nós não precisamos ter inveja do mundo. Nós somos melhores. Não que eles não tenham importância, porque o Senhor veio para o pecador. Sim ou não? Veio. Mas Ele ama o pecador, mas Ele não tem prazer no quê? No pecado. Então, é o seguinte, Deus ama o pecador? Sim. Mas nós estamos vivendo uma vida melhor do que eles? Sim. Eu estou vivendo uma vida melhor. Eu estou vivendo uma vida melhor. Eu tenho certeza disso. Eu estou vivendo uma vida melhor. Eu sei de onde Deus me tirou. Ele me tirou de um charco de lama, viu? E eu vou falar, foi difícil para ser arrancado de lá. Mas Ele me arrancou. Porque eu esperei com paciência no Senhor, irmão. Eu ouvi Ele, ouviu a minha oração. Eu não quero isso. Me ajuda. E no tropeçar, e no cair, no levantar, eu questionei a Deus, o porquê isso? Ele, porque você não tem guardado a minha palavra. Eu questionava, porque você não tem vivido na minha palavra. Quando nós não vivemos a escolha, está entendendo? Não. Deus quer me libertar? Sim. A palavra me transforma e me liberta. A partir do momento em que eu escolho andar como ela diz. Viver o que ela fala para eu viver. Sabe? E Salmo capítulo 1 representa a nossa vida. Sabia disso? Que Salmo do capítulo chega a representar a nossa vida? Ou deveria ser assim? Mas eu sei, quando eu olho, aquilo ali representa a nossa vida. Por quê? Deus ali nos instrui a um estilo de vida. Em Salmo capítulo 1. Vamos ler? Salmo capítulo 1, na versão, por gentileza, nova. Tradução na linguagem de hoje, tá bom? Eu vou adiantando. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele é estar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dão certo. E aí? Irmão, quando o homem está alinhado com Deus, é impossível alguma coisa dar errado. Só que às vezes, muitas vezes, a gente pensa que a gente está alinhado, né? Eu estou indo para a igreja. Às vezes Deus ele requer, muitas vezes, na verdade, Deus requer algumas renúncias ainda, que nós não renunciamos. Vamos ler outra versão? Na Almeida, corrigida, fiel. Põe para mim, Mateus, por favor. Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Só para você entender melhor, compreender um pouco de uma versão diferente da outra, porque nos traz um entendimento melhor. Então, veja bem, irmão, nós temos que ser como árvores frutíferas. Sabe, ainda no mesmo salmo está escrito que o justo é como a árvore perto de águas. E que dá o fruto o quê? No seu devido tempo. O que significa isso? Ele não se mistura com qualquer tipo de pessoa. Ou seja, devemos viver uma vida de modo que as pessoas, ao olharem para nós, as pessoas percebam algo de diferente. Eu estou olhando aquele casal ali, nossa, eu estou vendo a luz, eu estou vendo a glória do Senhor. Eu quero chegar perto deles. Eu quero conversar com eles. Está entendendo? Eu quero ir ali, está sentindo? Ou seja, Deus quer que nós frutifiquemos ao ponto das pessoas olharem para nós e perceberem
que nós temos coisas, bênçãos, palavras de Deus. Temos que viver, irmão. Temos que viver uma vida baseada na palavra de Deus. Nós não podemos fugir dessa vida, desse estilo de vida, porque tudo que eu e você, tudo que nós fizermos baseado na palavra de Deus, nós vamos prosperar. É ela que está dizendo, é a palavra. Deixa aqui no último versículo que você deixou. Essa palavra que disse que quando você está ali, é o justo, é como a árvore, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo. Fala, tempo. Agora, diariamente, quando alguém se baseia na palavra de Deus, aquele que coloca o Senhor como prioridade na sua vida, e diariamente está lendo, meditando naquilo que está na palavra, vou te falar a verdade, não há possibilidade dessa pessoa não crescer, não avançar e não prosperar. Agora, existe uma coisa também, você pode orar, mas eu oro a semana toda, estou jejuando a semana toda, mas não há possibilidades, se eu orar, tiver uma vida de oração e não ter leitura da palavra, a minha oração não vai ser frutífera, porque eu não vou estar firmado nas Escrituras. Eu tenho que estar orando, mas tenho que estar se alimentando da palavra. Orar faz bem, porque você está o quê? Tendo em contato com Deus. Tem até um hino da harpa que eu lembro que eu cantava quando era pequenininho, 77. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegres tu caminharás, guardando o contato com teu Salvador. Isso é bom. Você está orando, tendo contato com Deus, mas existe um contato com Deus também através da palavra de Deus, através das Escrituras, porque Deus fala através das Escrituras, aleluia. Deus fala através do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo com você, quando você está orando, quando você está ali de joelho prostrado ao Senhor, a pessoa do Espírito Santo, Deus na pessoa do Espírito Santo, Ele fala com você, quando você para ouvir, porque você falando não tem como você ouvir, mas quando você para ouvir, orou, falou, esperou, está pronto para ouvir um não, né? Porque às vezes a gente está só preparado para ouvir sim, meu filho, tá bom, eu sou contigo. E quando você, não, espera mais um pouquinho. Porque muitas vezes a gente vai com tanta ansiedade, com tanta sede ao pote, de falar com Deus e querendo só ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas Deus tem coisa melhor para mim e para você. Hã? Não se frustre, não se entristeça, não se desanime. Porque aquilo que você tanto queria não aconteceu. Vou te dizer algo porque é do Espírito isso. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem uma porta de emprego melhor para você. Deus tem um cargo melhor para você. Deus tem uma esposa melhor para você. Ei, meu Deus. Estou com o microfone, eu estou aproveitando. Deus tem tudo melhor para você. Não fica, irmão, dando murro em ponta de faca. Sabe, aquilo que a gente insiste demais é onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. Não é verdade? Insista em Deus. Insista em se alimentar da palavra de Deus. E evangelizar nos hospitais. Insista, eita Deus. Insista em se alimentar da palavra de Deus. E levar a palavra do Senhor para o teu amigo do lado que trabalha contigo, que está no teu trabalho. Insista nisso. E vou te falar, você vai acontecer coisas grandiosas. Às vezes, irmão, tem pessoas dentro do nosso trabalho, irmão, precisando ouvir uma palavra. Ele nem quer, mas está precisando. Mas você chega com a palavra, talvez a cara dele está com rostos duros, mas Deus manda falar, não, cala, fala. Sabe por quê? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Você tem que pregar em tempo e em fora de tempo. Você tem que falar de Deus em tempo e em fora de tempo. Não importa se vai ter um fariseu não querendo ouvir, mas a palavra tem que ser pregada, e é por mim e por você, porque são dias de quebrantamento, e a igreja é o instrumento para levar a palavra às nações. Você tem que estar quebrantado para poder falar de Deus. Agora, em tempo, em fora de tempo, mas sempre orando, sempre lendo a palavra do Senhor,
e sempre vai na força do Senhor. Nunca vai na tua força, porque se eu ando na minha força, eu me canso, eu me decepciono, não é verdade? Eu perco os reflexos espirituais, porque eu estou na minha força. Mas quando eu vou na força do Senhor, irmão, nada pode ir contra o Senhor. Nada pode ir contra o Senhor. Então, ou seja, não há possibilidade de viver uma vida de oração frutífera se nós não estivermos firmados na Escritura. Nós temos que lembrar de que onde quer que eu vá, aonde quer que nós vamos, o Espírito Santo também está presente. Sabe, irmão, eu sempre me cobro. Deus está te vendo, Enio. Deus está te vendo. A minha carne fala. O inimigo da minha alma fala, mas eu falo, Deus está te vendo, Enio. Quando eu abri minha boca e falei, Deus está te vendo, todo o meu corpo ouviu. Sabia disso? Opa, porque para mim o quê? Manter-se firme no Senhor, lembrar de quem eu estou servindo e quem está habitando em mim, para eu considerar essa presença poderosa, santa, maravilhosa, que quer ver só o meu bem. Portanto, irmão, é aconselhável que eu e você leia, pense e tenha o hábito de confessar a palavra, de confessar as Escrituras, sabe? Isso tem que se tornar real na minha e na tua vida, você confessar a palavra e aquilo acontecer. Eu não tenho tempo de falar algumas coisas, algum testemunho, eu não vim hoje para contar algum testemunho, mas eu tenho experiência de que eu declarei a palavra do Senhor e aconteceu. Vou até te dizer, simples e rápido, era uma conta que eu tinha que pagar, 56 mil reais para o banco, eu tinha que pagar essa conta, eu falei, eu quero honrar, Senhor, meu compromisso, eu tenho que honrar meu compromisso, Pai. Fizeram uma proposta, 30 mil, e eu só tinha 10, e 10 mil, eu tinha que pagar as outras contas, e o Espírito de Deus falou bem alto comigo, eu dirigi no carro, minha mulher até olhou, e eu falei, 5.600, é o que eu posso pagar. Não posso, porque é 20% da tabela FIP. Eu falei, 5.600. No outro dia me ligou, senhor Enio, o banco aceitou. Pode pagar o seu carro por 5.600. 56 mil virou 5.600, irmão. E eu quitei, eu não fui atrás eu tentei fazer do meu jeito, ir na Nacional G3 para fazer aquele negócio que eles fazem redução de coisa. Deus falou, pode parar, pode tirar seu dinheiro de lá, porque você fez um compromisso com o banco. Você vai ter que falar com o banco, e não vai colocar o banco na justiça não. Você vai falar com o banco. Meu irmão, eu só fiz aquilo que Deus fez, o que o Senhor me instruiu, e o banco chegou, aceitou a minha proposta, o Banco do Bradesco. Então eu quitei, sem colocar o nome do banco, sem oprimir o banco, porque eu concordei com os juros que estavam lá. Então, não era uma posição de servo e de filho querer contestar algo que eu já tinha assinado e concordado. Porque a palavra de Deus fala que está ligado na terra, está ligado no céu. Estava ligado no céu aquele contrato que eu assinei. Foi aqui na terra e foi no céu. E eu cumpri. Graças a Deus, durmo tranquilo, pastor José Carlos, sem pensar em pagar dívida de carro. Sabe? Então, irmão, quando eu confesso as Escrituras, e sabe qual é o versículo que eu falei? Se eu disser, estava lá escrito em Marcos, né? Se eu disser para aquele monte, vá um lado e lança, né? Isso. E assim será feito aquilo que você, o quê? Disser. E eu, o quê? O banco aceitando a minha proposta. Eu declaro. Agora, eu digo, o banco aceitando a minha proposta, e será feito aquilo que eu estou dizendo. O banco aceitando a minha proposta, e será feito aquilo que eu estou dizendo. Sabe por que aconteceu também? Porque havia no meu coração a sinceridade de não querer enganar nem trapacear, mas honrando todos os compromissos. Então, eu estava alinhado com a palavra. Porque eu tenho que declarar a palavra, mas eu tenho que estar alinhado com ela. Não é só falar ela, jogar a palavra ao vento e achar que vai acontecer coisa, não. Existe um posicionamento. Amém? Glória a Deus. Isaías 27:3. Eu, Senhor, o guardo a cada momento e regarei para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Eu o guardarei. Isaías capítulo 27:3. Eu, Senhor, o guardo a cada momento e regarei para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia
o guardarei. Então confessa a Escritura: o Senhor me guarda a cada momento, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me suprindo, o Senhor está me alimentando. Está faltando aquilo que você está vendo, mas irmão, o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Aleluia. Minha geladeira está cheia, meu armário está cheio de compra, contas pagas e dinheiro sobrando, porque eu estou congregando, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Aí o diabo, não tem como não, vai cumprir mesmo, vai se cumprir mesmo, vai se cumprir. Então, irmão, nós temos que ter uma vida de rendição ao Senhor, temos que ter uma vida de gratidão. Todos os dias nós temos que restaurar o nosso altar de adoração, o nosso altar de louvor. Pense numa coisa: gratidão, louvor e adoração. Para eu ter uma vida de adoração, se eu não tiver uma vida de gratidão, jamais eu terei uma vida de adoração. Então, para eu ter uma vida de adoração, eu tenho que ser grato. Aleluia, eu tenho que ter uma vida de gratidão. Deus fala comigo nessa noite: ei, vamos restaurar, aleluia, nosso altar de adoração. Como? Sendo mais grato pelas bênçãos que eu já fiz, pelo que eu tenho feito, pelo cuidado que eu tenho, porque eu tenho guardado cada um de vós, eu tenho cuidado cada um de vós, eu cuido de noite, eu cuido de dia. Aleluia. Deus está abrindo porta de faculdades, irmão, para os nossos filhos. Eu falo isso para todos os pais aqui. Eles aprovados. Eles, irmão, doutores, doutoras. Aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Tem uma vida de louvor, irmão. Tem uma vida de adoração. O Salmo 23 diz assim, que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E entronizado significa habitação, ou seja, Deus habita em meio aos louvores. Há uma presença manifesta, sabia? Quando eu e você estamos adorando, seja em casa, seja na igreja, há uma presença manifesta. E quando Deus se manifesta, irmão, quando nós estamos louvando, adorando, sabe? Seja dentro de casa, seja dentro do carro, seja na rua, sabe? Quando essa presença manifesta vem através do louvor e da adoração, muitas coisas são resolvidas. Por quê? Eu estou adorando, louvando, em vez de estar murmurando. Louve ao Senhor e pare de falar que saco, não vai dar certo, nossa, que difícil, meu Deus, eu estou cansado. Não, pare, mude essa oração, assim diz o Senhor. Deus está falando com pessoas aqui. E meu horário já foi. Sabe, irmão? Então Deus tem expectativa a nosso respeito. Todos os dias a vontade de Deus é olhar para nós e nos encontrar desejosos em mergulhar em um lugar mais profundo. Deus está desejando em mim e em você. Ele olha para nós e Ele quer que nós cheguemos num lugar mais profundo de intimidade. Pois a vontade de Deus é que nós estejamos nesse lugar. Eu chamo o louvor para vir para cá porque eu quero encerrar com um louvor, pastor. Sabe, a vontade de Deus é que nós estejamos nesse lugar de intimidade mais profundo, para que nós venhamos alcançar uma vida plena nele. Eu tenho que ter uma vida plena. Nossa, parece que eu vou para a igreja, mas eu chego em casa e não estou conseguindo. Preste bem atenção, ó. Que o Senhor ouviu isso. Eu estou indo para a igreja, é mais fácil lá quando está congregando, mas quando eu estou em casa eu não estou conseguindo orar. O Senhor está te ouvindo, amém? Mesmo com o pensamento que você não está conseguindo, às vezes, se expressar, Deus está falando, só agradeça. É a resposta de Deus aqui. Só agradeça. Está sem palavras? Agradeça. O Senhor quer nos encontrar, irmãos, decididos, ao ponto de nós subjugarmos toda a nossa carne, colocarmos o nosso pensamento em segundo plano e priorizar ao Senhor. Porque Deus quer manifestar o poder da glória dele em nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa para você. Nós precisamos de nos render. Só tua glória. Pode fazer no fundo. Repete aquela nota 2 vezes. Rendição. Só coloca de pé. Rendição. Toca, Lucas. Rendição.
rendição ao Senhor, ao ponto que nós possamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.